Seja bem-vindo ao Caderno 3. Vamos treinar. Questão 1. Questão 1, a banca diz: considere a seguinte classificação de estruturas em algumas formas verbais do texto. Então, olha o que a banca faz. Aqui, ela já retira as formas verbais do texto e ela pede que você marque as análises corretas. A banca Fundatec, ela é uma banca um pouco controversa. Ela, em várias questões, você vai ver, ela em todos os assuntos, não só nesse. Ela tem características bem dela, sabe? Linha de raciocínio que só ela tem. Essa questão, você consegue acertar, mesmo que a banca tenha trazido aí um pensamentozinho um pouco diferente do que você viu. Porque isso é bem no estilo da Fundatec. Vem. Então, venha comigo, ó. 1. Dedicarmos. Então, ela pega um verbo lá da linha 1, uma forma verbal, ó. É muito difícil dedicarmos, tá? E aí, ela pergunta se. Então, ela quer que você analise aí as formas verbais, ó. Dedique, que é o radical. AR, que é a desinência de infinitivo. Porque dedicarmos, presta atenção, dedicarmos é um verbo dedicar que está no infinitivo pessoal. Dedicarmos é o verbo dedicar que está no infinitivo pessoal, tá bom? O verbo no... Lembra? Eu já comentei isso aqui, mas isso é assunto que ainda vamos ver, tá? Nós ainda vamos conjugar verbos no extensivo. A gente ainda vai conjugar, aprender a conjugar cada um dos tempos. Por enquanto, eu estou te ensinando os elementos formadores. Mas lembra que eu já comentei aqui como é que se conjuga o infinitivo pessoal? Lembra? Já fizemos uma outra questão assim. Como é que se conjuga o infinitivo pessoal? O infinitivo pessoal é aquele que a gente conjuga usando a preposição para antes do verbo. Para eu dedicar, para tu dedicares, para ele dedicar, tá? Deixa eu só colocar aqui para você lembrar, porque é disso que a Fundatec está falando. Ó, dedicarmos é o verbo dedicar conjugado no infinitivo pessoal. Adriana, eu não sei muito o que é infinitivo pessoal. Infinitivo pessoal, lembra? É aquele infinitivo que se conjuga. É aquele que, para conjugarmos, usamos a preposição para. Lembra? Não confunda o infinitivo pessoal com infinitivo impessoal. Infinitivo impessoal, rapidamente aqui relembrando para você não ficar aí perdido na questão, infinitivo impessoal é o nome do verbo. É o nome do verbo. Nesse caso, é o verbo dedicar. Esse é o infinitivo impessoal, dedicar. O infinitivo pessoal é aquele infinitivo conjugado, ó. Para eu dedicar. Infinitivo pessoal é o infinitivo que se conjuga. Ó, é o infinitivo que se conjuga, tá? Tô só colocando essa dica aqui, ó. É o infinitivo que se conjuga. Para eu dedicar, para tu. Lembra que o macete na hora de conjugar é colocar o para antes do verbo? Para eu dedicar. Conjugue aí comigo, vai, aproveite. Adriana, por que eu estou fazendo isso? Porque você está resolvendo uma questão em que apareceu o infinitivo pessoal. E eu estou aqui conjugando com você, que é para você não ficar perdido na questão. Adriana, eu nem sabia que existia infinitivo pessoal. Adriana, minha filha, eu achei que infinitivo fosse um só. Comer, rezar e amar. Adriana, minha filha, eu nem sabia que infinitivo se conjuga. Pois é, então eu parei rapidamente. Vim aqui para uma área, né, neutra, para conjugar com você o infinitivo pessoal. Vem. Para eu dedicar, para tu dedicares, para ele dedicar. Então, conjugue aí comigo, ó, para ele dedicar. Para nós dedicarmos, para nós dedicarmos, para vós dedicardeis, para eles dedicarem. Entendeu? Esse é o infinitivo pessoal. É aquele que a gente usa o macete do para. A gente coloca o para antes do verbo para conjugá-lo. Tá bom? Tá comigo? Tá, Adriana, tô contigo, minha filha, eu entendi. Então vem, ó, ó, ó. Por que você tá falando isso? Vem aqui comigo, ó. Dedicarmos. Dedique é o radical.
A R é a desinência de infinitivo. Tudo bem? Por que desinência do infinitivo? Dedicar. Tá bom? Tá comigo? Tá. Esse MOS é desinência de primeira pessoa do plural? É, porque é a desinência número pessoal. Desinência número pessoal, é esse MOS. Tudo bem? Então, ó, o primeiro item está certo, a banca quer as corretas. Deixa eu te falar, não posso te enganar. O primeiro é discutível, mas é o jeito da Fundatec. Tudo bem, eu vou te explicar por que o primeiro item é discutível e vou te explicar o que a banca considerou, por que ela considerou certo o primeiro item. Ó, então, para a Fundatec, o primeiro item está certo, tá bom? Mas por que é discutível? Poxa, porque eu acho que ela não precisaria dizer desinência de infinitivo. Não é o AR. Ela teria que ter sido mais explícita ali. Ó, presta atenção. Ela teria que dizer que esse AR, em vez de ela dizer que é desinência de infinitivo, ela poderia ter dito que o A é a vogal temática. E o R, deixa eu voltar aqui para você, ó. O R, tá vendo o R? Deixa eu voltar aqui, ó. O R não é aquela desinência que se repete em todas as pessoas, é a DMT. Ó, o R é a desinência de infinitivo. O R é que é a DMT. Você entendeu? A banca poderia ter sido mais cuidadosa com isso. Entendeu? Porque ficaria melhor se ela dissesse que a desinência de infinitivo é o R. Porque como assim desinência de infinitivo? Ela está falando desinência de infinitivo, é a desinência modo temporal, que marca o infinitivo, entendeu? Então, ela poderia ter sido mais explícita, mais clara ao dizer que a desinência não é o AR, é o R. Tudo bem que esse A indica que é um verbo de primeira conjugação. Beleza, aí foi isso que ela quis dizer, que é uma desinência de infinitivo, mas ela pegou a vogal temática e colocou junto com a desinência. Tudo bem, em outras provas ela fez isso, por isso que quando eu preparo o aluno para uma banca, eu sempre digo o perfil da banca. A Fundatec, ela tem umas peculiaridades, ou seja, quando ela fala desinência, ela coloca a vogal temática junto. É o jeito dela, tá bom, foi isso que ela quis dizer. Mas em outra banca, isso não viria assim, entendeu? Viria de uma maneira, você fez outras questões aí comigo, viria de uma maneira mais cuidadosa, tá bom? Então ela foi descuidada aqui, mas considerou certa. E esse MOS, a desinência de primeira pessoa do plural? Sim, porque é a DNP, desinência número pessoal. É, porque é só você olhar lá, ó, já conjuguei para você, ó, quais são as desinências número pessoais, ó, na primeira pessoa é 0, na segunda pessoa é ES, na terceira pessoa é 0, na primeira do plural é o MOS, entendeu? Então, esse MOS é a desinência número pessoal, de primeira pessoa do plural? É. Alguém aí no chat me perguntou, Adriana, esse dedicarmos, ele também não poderia ser futuro do subjuntivo? Poderia. Você vai aprender isso comigo depois. Você vai aprender que o infinitivo pessoal em verbos regulares é idêntico ao futuro do subjuntivo, é idêntico. Mas era infinitivo pessoal no texto, tá? Mas é que são idênticos. Isso é papo para depois, quando a gente for conjugar, tá bom? Tá bom, entendi. Então, beleza, certo, a banca considerou certa. 2, ajudará. Essa aí tá mais fácil, ó. Ajudará. Aí a banca pergunta se até o D é o radical, se o A é a vogal temática. Quando você quer saber a vogal temática, você já sabe, é só jogar o verbo pro infinitivo. Ó, a vogal temática é esse A aí. A vogal temática é esse A. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Então, tá lindo. Ó, esse ajude ao radical, esse A é vogal temática e o RA é desinência modo temporal. Isso você já até sabe. Você já treinou isso bastante, tá certa. Agora, vamos ver se a terceira tá certa. Possam. Pós é o radical. Veja, ó. Pós é o radical. A é a vogal temática. Como é que eu faço para saber a vogal temática? Como é que eu faço para identificar a vogal temática? Para identificar a vogal temática, você vai fazer aquilo que eu já te ensinei. Você vai jogar o verbo para o infinitivo. Jogue o verbo para o infinitivo. A vogal temática, esse é o verbo poder.
A vogal temática de poder é o E. É o E, porque poder é um verbo de segunda conjugação. Se ele é um verbo de segunda conjugação, a vogal temática nunca é o A, é o E. Então já vi que tá errado isso daí. Já vi que tá errado. Lembra, por isso que eu te ensinei lá na teoria, no início da aula. Eu te ensinei os macetes. Para você saber a vogal temática, você tem que jogar o verbo para o infinitivo. O outro lá vai dizer, sim, a vogal temática é A, porque tá logo depois do radical. O outro lá vai fazer isso, porque ele não entendeu que para saber a vogal temática de um verbo, tem que jogar o verbo para o infinitivo, como você já aprendeu. Então já viu que isso aí tá furado. O item 3 está indiscutivelmente errado. Adriana, então esse A é o quê, minha filha, se ele não é vogal temática? Ele é o quê? Veja, é só você conjugar mentalmente. Conjugue mentalmente. Conjugue mentalmente esse verbo. Esse é o verbo poder no presente do subjuntivo. Tudo bem? Esse é o verbo poder no presente do subjuntivo. Que eu possa, que tu possas, que ele possa. Que eu possa. Então, é aquele do que? Conjugue mentalmente. Venha comigo, aproveite, vai. Que eu possa, que tu possas, que ele possa. Repare que esse A, ele contamina todas as pessoas. Ó, que eu possa, que tu possas, que ele possa. Que nós possamos, que vós possais, que eles possam. Esse A contamina. Ele não é a vogal temática, ele é a desinência modo temporal. E esse M é desinência de terceira pessoa do plural? Aí sim, esse M é, porque é o que sobra, ó, é a desinência de terceira pessoa? Sim, tá certo, porque a desinência é número pessoal, é a desinência que caracteriza a terceira pessoa. Então, ó, o erro do item 3 é essa parte aqui, dizer que esse A é vogal temática. Errado, item 3. A banca queria os itens certos, repito. Daria para entrar com recurso aí? Daria para fazer uma festa aí, mas tudo bem. A banca considerou 1 e 2 corretas, tá? Mas é aquilo que eu disse. Em concurso, convém sempre você mapear a banca, entender como ela cobra. Então, por exemplo, Fundatec. Fundatec, depois que você começa a treinar com ela, se for a sua banca, você vai perceber que isso é uma questão super batida. Então, você vai entender que ela considera, quando ela perguntar da desinência do infinitivo, ela vai colocar a vogal temática junto. Entendeu? Porque lá na escola era assim, lembra? Lá na escola, a professora não dizia que a desinência do infinitivo era o R. Ela dizia que era o AR. AR, ER, R, lembra? Ela colocava, junto com a desinência do infinitivo, a vogal temática. Lembra? Você não lembra aí? Tenta lembrar. Não, André, eu não me lembro de nada. Faça um esforço. Ó, você lá, o verbo no infinitivo. Comer, rezar e amar. Amar, qual é a desinência do infinitivo? É o R. Porque o A é a vogal temática. Mas lá na escola você dizia que era o quê? Você fazia igual a Fundatec lá na escola. É a sua professora que está hoje, que fez essa questão. É que ela considera esse A, que você já foi além da professora. Mas ela vai considerar esse A junto à desinência de infinitivo, ela coloca tudo num pacote só, como a gente fazia lá na escola. A gente dizia, qual é a desinência do infinitivo? A R, R e R. Amar, beber e partir. Não, a desinência é o R, que é a desinência modo temporal, que marca o infinitivo. O A é vogal temática. Hoje você já superou, já está além, mas a Fundatec ainda não foi. Você está além dela, tá bom? É o estilo dela, cada banca com seu perfil. Questão 2, tá bom, Adriano, não vou mais brigar com essa banca. Questão 2, já entendi. Questão 2, vem. Sobre a forma verbal, puxaram. Bonitinha essa questão aqui de verbos. Sobre a forma verbal, puxaram, que aparece em destaque no último parágrafo do texto, pode-se afirmar que seu radical é blá, seu tema é blá, descontextualizada blá, não possui vogal temática, está no imperativo. Então, peraí, vou ver o que a banca quer de mim. Venha comigo, ó. As dívidas com bancos e os cheques sem fundos puxaram para baixo. Peraí, puxaram. Vou aqui esquartejar esse puxaram. Esse é o verbo puxar. Jogue para o infinitivo. Faça como eu te ensinei desde o início. Esse é o verbo puxar e é o ontem. Ele é o ontem. Parece ser o ontem, tá? Parece ser o ontem. Puxaram.
Ontem puxaram. Então, vamos embora lá. Ó, radical. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui que é mais fácil. Qual é o radical? Radical é tudo até a vogal temática. Ó, isso aqui é a vogal temática. Então, radical vai até o X. Então, já vi que a letra A está errada, tá? O tema, tá vendo? O tema, você já aprendeu comigo também. Tema é radical mais vogal temática. Vai até o A, puxa, tá bom? Então, já viu que tá errada, ó. Tá errada a A, tá errada a B. Vamos ver a C. Peraí, ó. Descontextualizada pode pertencer a mais de um tempo do indicativo. Adriana, por que ela tá falando isso? Presta atenção. Ó. Como é que é o pretérito perfeito do verbo puxar? É o ontem. Ontem eu puxei, tu puxaste, ele puxou, nós puxamos, vós puxastes, eles puxaram. Tudo bem? Como é que é o pretérito mais que perfeito do verbo puxar? Pretérito mais que perfeito não é aquele que tem urá? Não é urá? Então, como é que vai ser? Ó, eu puxara, tu puxaras, é o que tem urá. Ele puxara, nós puxáramos, vós puxareis, eles puxaram. Entendi. A banca está falando disso. Quando eu conjugo, eu percebo que esse irão, esse puxaram aqui, terceira pessoa do plural, tanto pode ser o pretérito perfeito do verbo puxar, ontem eles puxaram, como pode ser o mais perfeito do puxar. Entendeu? As formas são idênticas. Resposta, letra C. Claro que num contexto você consegue eliminar qualquer ambiguidade. No contexto daria para ver, mas a banca foi clara, ela disse descontextualizada. Ou seja, puxaram, tanto pode ser terceira pessoa do plural, ontem eles puxaram, do pretérito perfeito ontem, como pode ser o puxaram, tu puxaras, ele puxaram, é orar, do mais que perfeito. Tá linda, vamos ver a D. Não possui vogal temática? Possui, a gente já colocou, a vogal temática ali era o A. Está no modo imperativo? Não, não é imperativo. Ou é pretérito perfeito, ou é mais que perfeito. Entendeu? Tá bom? Não daria para ir por eliminação? Foi, Adriana, foi. Entendi. Um dia eu vou escrever um livro sobre esse chat aí. Vocês precisam ver o que vocês escrevem no chat. Um dia eu vou escrever um livro, eu estou só reunindo material. Questão 3. O elemento mórfico. Adriana, o que eu estou estudando aqui, minha filha? Você está estudando formação de palavras. Elemento mórfico, ou seja, o elemento que forma. Mórfico é aquele que forma o verbo. A banca pega o pusera, ó, professor de língua portuguesa. Olhe para mim, olhe para mim. Se você acertar, você já sabe que você estará acertando uma questão de professor de língua portuguesa. Por isso que eu digo, né? Às vezes os meus alunos, os meus amigos fora da área perguntam assim, Adriana, por que os alunos estudam tanto português? Aí eu falo, porque português em concurso é diferencial, assim, as provas são de muito alto nível. Quem está de fora acha que português é aquilo que se estuda na escola, não tem noção. E eu costumo dizer, os meus alunos que estudam para concursos de alto nível, eles sabem mais que muitos professores de português, porque eles fazem provas de nível de professor. Olha isso aí, não é? Ó, professor de língua portuguesa. O elemento mórfico, pus, deve ser classificado como... Tá bom. Então, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para você. Ó. É isso mesmo. Aí, olha só, a banca está considerando, ó, puserá. Esse é um mais que perfeito. Se é um mais que perfeito, ó, você pode ir de trás para frente, ó. Esse irá é a desinência modo temporal, né, que é o urá, você já conhece. Esse e é o verbo poder, Esse é só jogar
para o infinitivo. Esse E é vogal temática e esse S é o radical. Só jogar para o infinitivo que você vai ver que esse E é a vogal temática, porque é o verbo poder. Vogal temática é o E. Então, esse E é a vogal temática, urara, desinência modo temporal, nem tinha desinência número pessoal, desinência número pessoal é 0. Então, é isso mesmo, ó. A banca quer que você diga aí o que é esse pusé, né? Esse pusé é a união do radical mais a vogal temática, juntos formam o tema. A galera respondeu aí. Eu fui aqui devagar e a galera do chat já tinha colocado de cara a letra C. Provinha aí de professor. E FGV, ainda por cima FGV, nem reparei que era FGV. Bora de CESP. CESP também, ó, professor de língua portuguesa. Trouxe para você uma questão de professor de língua portuguesa, CESP. É a última, tá? Aproveite. No vocábulo zombavam, além do radical zomb, identificam-se o morfema temático de primeira conjugação A e o morfema modo temporal VAM. Lembrando que CESP é isso, é para julgar como certo ou errado. Zombavam. Vamos fazer direitinho como a gente aprendeu? Ó, é a última questão disso, juro, acabou, depois não tem mais. Ó, esse é o verbo zombar. O verbo zombar está no pretérito imperfeito, é o antigamente. Quando eu coloco o antigamente, dá para ver que ele está no pretérito imperfeito do indicativo, tá bom? É o pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo. Antigamente zombavam. Tudo bem? Tá, então vamos embora. Ó, aproveite, ó. Zombavam. Então, ó, até o B, ó, eu vou aqui mudar de cor, que é para você ir marcando aí, ó. Até o B é o radical. Esse A é o quê? Jogue o verbo para o infinitivo. Zombar. Esse A é o quê? Esse A é a vogal temática. É só jogar para o infinitivo que você vai ver que é vogal temática A, né? Tá. E depois vem o VA. O VA é DMT, que é aquela que caracteriza aquele modo e aquele tempo, é o vá que vira alomorfe V, eu zombava, tu zombavas, ele zombava, é o vá, né? E o M é a DNP. Pronto, agora fez comigo? Peraí, radical. Fez comigo? Ó. Então agora vamos ver o que o CESP fala. Vamos lá, ó. No vocábulo zombavam, além do radical zombi, coisa linda, identificam-se o morfema temático de primeira conjugação, morfema temático de primeira conjugação, isso mesmo, esse A, morfema modo temporal, vão, não. O problema está aqui. O morfema modo temporal é só esse vá. O M é morfema número pessoal. O item está errado. Estou feliz, porque você, eu tenho certeza disso, aprendeu. Entendeu? A partir daí, é treinar.